Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou iniciar uma série longuíssima de vídeos sobre essa obra aqui, História Social da Arte e da Literatura, do Arnold Hauser. Este livro, ele é gigantesco e, deixa eu ver, tem mais de 1000 páginas aqui, ó, 1032 páginas. Acho que essa é a primeira vez que eu vou começar a ler um livro e fazer vídeos para vocês, sim, vários vídeos sobre um livro só, que de antemão não sei a quantidade exata de vídeos. Porque não dá para simplesmente fazer uma divisão por capítulo, porque há capítulos gigantes. E também não dá para fazer uma divisão por páginas, como no caso de Ulisses, porque às vezes há 3 páginas já tem conteúdo para um vídeo, por exemplo, porque às vezes tem muita riqueza aqui. E às vezes não só porque ele apresenta muito conteúdo, mas ele resume, às vezes, em 3 páginas, algo muito complexo, que para eu fazer vídeo, eu tenho que lançar a mão de meu repertório, enfim, para contextualizar para vocês. Então, assim, antes de fazer referência ao que ele está dizendo nas páginas, eu vou ter que explicar todo o contexto. E aí vai demorar. Percebem? É por isso que eu não sei dizer quantos vídeos teremos sobre este livro. Mas já adianto que serão mais de 20. Porque aqui a gente está tratando história social da arte, da literatura, desde a chamada pré-história até a era do cinema. Então a gente está falando aí de quantos mil anos? Nem sei, não sei nem contar. Mas a era do cinema é a década de 30 do século 20, mais ou menos. É muito tempo. E são muitas culturas e muito tudo. Outra coisa que eu quero dizer, por ter muita coisa, muito conteúdo, exigir bastante de mim, eu não vou publicar esses vídeos seriados. Em toda semana um vídeo sobre este livro. Vocês que são membros vão ter toda semana vídeos novos, mas eu vou intercalar vídeos sobre este livro e outras coisas. Porque eu não vou dar conta de ler tão rapidamente, né, a ponto de fazer um vídeo por semana. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o pouco que eu li, até então eu li 100 e poucas páginas, é que este livro tem alguns defeitos. 2 defeitos, eu diria. Um eu já até mencionei nessa introdução. Ele não tratar de maneira tão aprofundada alguns momentos históricos que são riquíssimos, considerando arte e literatura, né? Claro que eu estou tomando cuidado de perceber os aspectos voltados para a arte e para a literatura. Eu vou dar um exemplo. Ele tem um capítulo que chama Grécia e Roma. E, sei lá, 90% do capítulo ele se dedica à Grécia e só um pouquinho a Roma. Tudo bem que a gente sabe que a cultura da Roma antiga é tributária da Grécia. Então, por muitos momentos, a gente está falando da mesma coisa, a mesma cultura ali. Mas há diferenças, né? Há coisas que da cultura romana que mereciam um melhor detalhamento, né? E ele passou assim muito ligeiramente. Então, esta é uma dificuldade. Agora, outra dificuldade, um outro problema, é que ele comete anacronismo assim de maneira sistemática durante o livro inteiro. Que é o quê? Que é conceituar alguns momentos históricos de maneira anacrônica. Por exemplo, ele começa falando, né? Ele começa desde a pré-história, como eu disse para vocês, mas eu já passei pela Mesopotâmia, Grécia, Roma, não sei o que. Em vários momentos, a gente está falando de período aqui antes de Cristo, certo? Em vários momentos, ele fala de capitalismo. Capitalismo, naquele momento, capitalismo. Gente, capitalismo é o advento da modernidade. Não existia capitalismo antes da Idade Média, né? Com o fim da Idade Média que teve capitalismo. Então a gente está falando aí do século XV, XVI, mais ou menos, talvez 14, 15, 16. Não dá para falar que o que havia antes era capitalismo. Ele fala de feudalismo no momento em que não era Idade Média. Percebo que não é algo pontual. Sistematicamente, é uma questão estrutural neste livro. E não só com esses conceitos de capitalismo e feudalismo, vários outros conceitos também. Inclusive conceitos de arte. Ele fala de rococó, de impressionismo, expressionismo, no momento em que não havia ainda esses movimentos. Esses movimentos são mais século XVIII e XIX. Às vezes até 20, né, falando do expressionismo. Então, como ele faz referência? Então, ele dá nome às coisas de maneira assim... Porque percebam que não é uma questão apenas terminológica,
é conceitual. Eu não acredito que seja erro de tradução, porque há sistematicamente com vários conceitos em vários momentos. Eu acho isso bem complicado. Se eu fizer referência a alguns desses conceitos aqui, é porque ele está fazendo, mas eu sei que é totalmente equivocado. Então, assim, essa obra é ruim? Não estou dizendo isso. Ela tem alguns problemas, mas tem muita coisa boa aqui. E é isso que a gente vai ver. Depois dessa introdução gigante, de modo que eu nem vou falar do contexto do autor, quem é esse autor, porque senão eu não vou... Eu vou falar isso no próximo vídeo, tá bom? Porque senão esse vai ficar gigantesco, vai ser só um vídeo de apresentação e aí eu não falaria nada de conteúdo, nem isso que eu quero. Quero tratar dos chamados tempos pré-históricos. Porque é muito preconceituoso esse conceito de pré-história, que foi cunhado no século XIX por positivismo e tal, que você só poderia denominar de histórico períodos da história em que já houvesse escrita. É como se povos, culturas sem escritas tivesse bem menos valor do que realmente tem. E isso é muito preconceituoso. Isso tem a ver com aquela ideia de que quanto mais a história avança, mais nós evoluímos. Então os sujeitos de hoje são mais evoluídos, são melhores do que os anteriores a nós. Então, assim, com o decorrer da história, a gente vai ficando, o mundo vai ficando cada vez melhor, e a gente sabe que isso não é verdade. Então, isso desenvolve uma visão muito preconceituosa sobre a questão, né? Mesmo porque a gente sabe que na pré-história eles já tinham técnicas muito avançadas, bem interessantes, eles eram bem desenvolvidos. E a gente não conhece muito sobre eles porque não restou, né? Não nos chegou tanta coisa assim. Então, o que a gente conhece é o que ficou lá gravado em pedra, a gente sabe pouca coisa, não dá pra falar que aquela cultura era inferior. Aliás, não existe cultura inferior, né? A gente tem culturas diferentes e é isso que é bacana. Essa ideia de achar que uma cultura é superior à outra é uma ideia super preconceituosa. Então aqui, quando ele fala os tempos pré-históricos, ele trata sobretudo do período paleolítico e do neolítico. E aí eu fiz aqui umas anotações para vocês se situarem assim em termos temporais. Então, o período paleolítico é o denominado a Idade da Pedra, né? Então, a gente está falando de 3 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. Então, assim, a gente tem uma dificuldade até de processar isso na cabeça, né? Então, quais são as características deste período? Então, ó, medo da morte e da fome. A gente está falando de povos nômades. As questões caras aqui são questões relacionadas à sobrevivência do corpo apenas. Prática de magia. Havia um caçador nômade, instinto aguçado de caçador. Então percebam que a caça está associada à sobrevivência. Então a gente tem o caçador e o instinto dele, o instinto aguçado de caçador, que é de farejar, de escutar a presa. E sobre isso eu vou ler um trechinho aqui, ó. Caçador nômade. O caçador e pintor do período paleolítico pensava estar na posse da própria coisa na pintura. Pensava ter adquirido poder sobre o objeto por meio do retrato do objeto. Acreditava que o animal verdadeiro realmente sofria a morte do animal retratado na pintura. A representação pictórica nada mais era a seus olhos do que a antecipação do efeito desejado. Porque a gente está vendo uma mescla de arte e de magia, entendendo magia nesse contexto como religião. Religião, como a gente conhece hoje, a gente vai ter só muito depois. Então, antes disso, a gente tinha magia, depois alguns povos mitologia e tal, né? Para este povo aqui, esses povos aqui, os nômades, né, que são vários, a magia fazia o papel do sagrado e do divino. A concepção dessa esfera de arte como continuação direta da realidade comum nunca desapareceu por completo, apesar do predomínio ulterior de uma concepção de arte como oposto à realidade. Então, depois, em algum momento depois, a arte ela vai ser oposta à realidade, mais ou menos como a gente conhece hoje. Mas neste momento, a arte era a realidade em si, a própria representação da realidade. Quando cristalizavam o objeto, o animal, numa imagem, eles acreditavam que havia uma transferência ali de poderes, de ações para a imagem, inclusive. Ou melhor, acho que é o contrário, né? Acho que faz mais sentido o contrário. Não. No momento que você representa o animal, o que você faz com o animal representado na imagem acontece com o animal real. Isso nos faz lembrar
Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, A Pele de Onagro, do Balzac. Nesses dois casos, a gente tem ali uma transferência do objeto, do sujeito e objeto, que acontece com um, aparece no outro, num movimento de via dupla, muitas vezes. No caso do Dorian Gray, o retrato que envelhecia, o retrato... acontecia tudo com o retrato, e Dorian Gray estava lá, belo e sereno. Exatamente o contrário do que acontece aqui, mas percebo que é o mesmo tipo de movimento. No caso de A Pele de Onagro, também. É muito parecido com o que acontece com Dorian Gray. Eu percebo que a gente está aqui em situações de magia também. Só que aí, na modernidade, fazem uso oposto disso, né? Dessa ideia de mesclar objeto e sujeito, a representação do sujeito sofrendo impactos e o sujeito é preservado. Aqui não. Aqui, o que fazem com a representação do sujeito, do objeto, aqui o sujeito é que sofre os impactos do que fazem com a representação do objeto ou do sujeito, né? E aqui nesse período havia duas funções, dois motivos para produzirem arte. Então, assim, havia artes para serem vistas apenas e outras para existirem apenas, porque tinha essa finalidade prática. Elas existiam para quê? Para impactar o objeto, dessa maneira que eu falei. Que a arte paleolítica estava ligada a ações mágicas é provado, em última análise, pela representação de figuras humanas disfarçadas de animais. A maioria delas, obviamente, relacionada com a interpretação de danças mímico-mágicas. E aí, o que a gente tinha no período neolítico? Período neolítico, então, logo depois do paleolítico, aproximadamente 10.000 anos a 3.000 anos antes de Cristo, né? Porque aí, a partir de 3.000 anos antes de Cristo, a gente já tem a escrita lá na Mesopotâmia. Então, é até 3.000 anos antes de Cristo, o que veio antes de 3.000 anos antes de Cristo, que é considerado pré-história, certo? Então, esse período neolítico, ele é caracterizado pelo homem que produz seus alimentos, né? Então, aqui a gente já está no momento que havia agricultura e pecuária. Então, o caçador, se no Paleolítico havia lá muito medo da morte, da fome, porque o caçador tinha que sair na selva para caçar, enfim, sobreviver, tinha um instinto de caça aguçado e tal. Aqui a gente já está num período em que o homem caça ainda, claro, mas já tem outros meios de sobreviver, né, em termos de alimentação. Então, aqui no Neolítico, com a crença e o culto, surge também a necessidade de ídolos, amuletos, símbolos sagrados, oferendas votivas, oferendas fúnebres, monumentos funerários. Estabelece-se agora a distinção entre arte sacra e profana, entre uma arte de representação religiosa e a arte de ornamentação secular. Aí também houve uma substituição das representações em formas concretas na arte, né, por sinais e símbolos, abstrações e abreviações, tipos reais e signos convencionais. E aí, o camponês do Neolítico, né, ele já está ali, já versado na agricultura, na pecuária, ele não precisa mais daqueles instintos de caçador que o homem paleolítico precisava. E aí ele vai desenvolvendo outros talentos. Perceba que é a necessidade que nos molda, a necessidade de sobrevivência que moldam nossas habilidades. Sempre assim, né? Até mesmo hoje. É a necessidade de sobrevivência que molda as nossas habilidades. Sempre assim, né? Até hoje. Então, no Neolítico, o homem tem já um dom, né, para abstrair. Adquirem, os homens... Então, o homem do Neolítico já tem uma capacidade de abstração, pensamento racional. O que mais? Adquirem maior importância tanto em seus métodos de produção quanto sua arte formalista, estritamente concentrada e estilizadora. No final do Paleolítico, havia 3 formas de representação pictórica desenvolvida: a imitativa, a informativa e a decorativa. Em outras palavras, a semelhança naturalista, o sinal pictográfico e ornamento abstrato. E pelo estudo das técnicas aqui do período paleolítico ainda, não estou falando do neolítico, é que ele mistura, ele não divide muito bem essas coisas, quando uma parte só para paleolítico, outra só para neolítico. Ele vai trazendo sobre os dois momentos de maneira conjunta. Vou ler aqui um trechinho.
Diga-se de passagem que a técnica elaborada e refinada nas pinturas paleolíticas também atesta que essas obras eram executadas não por diletantes, mas por especialistas treinados que consumiram parte considerável de sua vida aprendendo e praticando a arte, e que já constituíam uma classe profissional. Então a gente está vendo aqui o exercício da arte de uma maneira profissional já, né? Pessoas que dedicavam boa parte da vida a aperfeiçoamento de técnicas. Os muitos esboços, apontamentos e desenhos de alunos corrigidos que foram descobertos juntamente com outras pinturas remanescentes tornam até bastante provável a hipótese da existência de uma atividade educativa funcionando, com escolas, professores, tendências e tradições locais. Isso no Paleolítico, a gente está falando de milhões de anos antes de Cristo, hein? Até 10 mil anos antes de Cristo. Já havia essa técnica. Então, assim, não havia escrita, mas havia a atividade de ensino e aprendizagem. Havia a especialização, a formação. Agora eu vou resumir aqui para esse vídeo não ficar gigante, ó. Período paleolítico, a gente tem naturalismo pensando em arte. O naturalismo quer dizer o quê? A representação da realidade, né? Tal como ela é. Então, o animal desenhado do jeitinho como ele é. Padrões sociais individualistas e anárquicos, né? A gente não tem o espírito de comunidade aqui, a gente está falando de nômades andando ali, buscando a sobrevivência do corpo. A figura do caçador ali com instintos desenvolvidos. A ausência de tradição, porque a gente não tem tradição, por quê? Porque não tem esse convívio comunitário. Falta de convenções estáveis e concepção secular, que isso também tem a ver com a ausência de uma comunidade. Não tem uma comunidade estabelecida. Então, essas coisas, tradição, convenções, ritos, isso só faz sentido quando se vive em comunidade, em sociedade. E a economia de exploração, ou seja, vai explorando os recursos que há na terra para a sobrevivência do corpo. E é uma exploração individualista, é o caçador, né? A gente está falando de nômades, pessoas que andavam sozinhas e para buscar a sobrevivência. No modo de viver muito parecido com o do animal, que sai aí errante procurando, né, sobrevivência do corpo. Aí podiam se unir um ou dois, enfim, mas não havia a ideia de vida em grupo, uma comunidade assentada nesse período. O Neolítico, geometrismo, isso na arte, né? Então a gente já vê aqui a capacidade de abstração. O naturalismo é quando você desenha tal qual você vê na realidade. Agora, geometrismo já identifica ali uma capacidade de abstração. Eles não estão mais desenhando tal qual estão vendo na realidade. Uniformidade na organização, instituições estáveis, né? A gente já tem aqui formação de comunidades. Então, comunidade já cria ritos, já tem crenças, já tem tradições, já tem instituições que transmitem os valores daquele grupo. Concepção de vida amplamente orientada por princípios religiosos, né? A gente já tem a religião, ritos religiosos aqui. E a gente tem uma economia de produção. Por quê? Porque eles estão produzindo alimentos já, né? A agricultura, a pecuária, isso já é produção. Não está simplesmente extraindo da natureza. Está ali extraindo da natureza, mas que foi cultivado por eles, né? A extração sempre vai ser da natureza porque a gente não tá lidando com fábricas, produtos fabricados aqui. Neste momento, é claro, sempre vai ser extração da natureza, mas como não estamos lidando com produtos fabricados, a produção aqui é natural das coisas, claro, mas não foi algo dado, simplesmente pegado da natureza, não, foi cultivado, foi plantado, cultivado, os animais foram criados, produção nesse sentido, certo? Nesse período era o que havia. Então, a economia de produção, então a produção agrícola, a produção pecuária, cultivavam ovelhas, gado, enfim, cultivavam os bichos lá possíveis de se cultivar naquele momento, né? Então, essas são as principais características deste período longo, né? A gente está falando de milhões de anos até 3 mil anos antes de Cristo, tá bom? Esses são os principais destaques. É claro que tem muita coisa interessante que eu adoro, mas esses são os principais destaques desta parte, certo? No próximo vídeo eu já vou para o Egito Antigo, Mesopotâmia, enfim, eu vou ver as culturas do Oriente Médio Antigo, tá bom? Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.